Sejam bem-vindos ao Te Conto, o show onde eu conto pra você o que acontece em suas séries e filmes favoritos, fazendo com que você se lembre da história, do que acontece no filme, como também as melhores cenas e momentos. Hoje veremos Soul, um filme onde um músico acaba indo para outra dimensão para responder diversos questionamentos, tais como por que estamos aqui e qual o significado de ter um propósito de vida. Sem mais delongas, já deixe seu like para valorizar o vídeo e vamos começar. O filme começa mostrando a nós um professor de música chamado Joey. Ele é o típico professor que não é valorizado fora nem dentro da sala de aula. A maioria de seus alunos não presta atenção nele, dorme e não tem nenhum apreço pela arte da música. Certo dia, a diretora da escola lhe oferece algo que para muitos professores é um sonho, um trabalho em tempo integral. Mas isso não era o que Joey realmente almejava. Quando Joey conta para sua mãe sobre a proposta, ela fica muito emocionada e o pressiona para que ele aceite de imediato, já que ela não queria ver ele como um perdedor sem futuro. Nesse momento, um dos seus ex-alunos liga para ele para dizer que ele conseguiu um teste com Dorothea Williams, uma saxonista que ele admira muito. Dorothea é muito exigente no começo e menospreza Joey por achar que ele é um professorzinho de música, incapaz de tocar com ela, mas logo ela começa a escutar ele tocando e fica encantada. Impressionada com os talentos de Joey, imediatamente ela aceita ele na banda e pede para que ele volte à noite para uma grande apresentação. Joey fica extremamente feliz, se torna o cara mais feliz do mundo, porque finalmente conseguiu seu sonho de tocar em uma banda. Emocionado com aquela notícia, Joey não presta atenção no que está ocorrendo ao redor e quase sofre diversos acidentes, mas não ocorre nada, até que finalmente ele cai em um bueiro e acaba morrendo. Desde então, a gente vê a alma de Joey andando sobre um caminho que o levaria a um lugar chamado Grande Depois, que seria um lugar como o céu, também conhecido como Além da Vida. Mas Joey não quer partir porque finalmente ele tinha conquistado seu grande sonho, então ele corre desesperadamente sentido ao contrário ao além, mas de forma inesperada cai em um buraco dimensional, até chegar a um lugar que pensa que é um inferno, mas na verdade, aquele lugar é conhecido como Antes da Vida, ou pré-vida, um lugar onde as alminhas são preparadas e adquirem personalidade para finalmente ingressar ao mundo real, um lugar antes do nascimento. Ele conhece os Cherries, que são as almas encarregadas de preparar as pequenas alminhas a acharem sua personalidade, e assim obter o passe para ir para a Terra. Joey acaba sendo posto como mentor para ajudar 22. No entanto, 22 não é uma alma qualquer. É a alma mais problemática e maluca de todas. Ela já havia sabotado diversos mentores, pois não desejava de jeito nenhum ir para a Terra. Joey obviamente não tinha nenhum interesse em ser mentor de 22, ele só desejava voltar para a Terra e seguir com seus planos, por isso vai em busca do portal para voltar. Quando ele encontra, se joga sem pensar, mas não importava quantas vezes ele tentasse, sempre acabava voltando ao pré-vida. Então, para Joey havia sobrado apenas dois caminhos, cruzar o caminho do além da vida ou acertar ser mentor de 22, e quando essa descobrisse seu propósito, roubar o passe e voltar para o seu corpo. No entanto, como se já não houvesse grandes problemas, em outra cena, vemos um pequeno ratinho intelectual que possui a função de contar as almas do além da vida. Ao perceber que faltava uma alma, esse pequeno ratinho promete não descansar até saber de quem era a alma que faltava. Joey aceita ser mentor de 22. Quando eles são transferidos a outro ambiente, Joey acaba confessando que na realidade não é um mentor e mostra várias cenas da sua vida, desde quando começou seu gosto por música, no qual seu pai levou para conhecer o mundo de jazz, até passando por cenas onde seu trabalho foi recusado várias vezes. Joey acaba percebendo quão vazio estava sua vida. Ao final, ao se ver em coma, Joey decide não aceitar aquela situação e faz um trato com 22, para um emblema em seu peito virar um passe e ela dar para ele voltar ao seu corpo. E assim, 22 conseguiria pular a vida. Para completar sua personalidade e estar livre para ir para a Terra, 22 deveria encontrar um propósito, algo que a motivasse a viver, mas vários mentores já haviam fracassado. No entanto, Joey e 22 vão ao Salão de Todas as Coisas, um lugar que contém vários espaços com hobbies diferentes, que ajudariam as alminhas a descobrirem sua missão de vida. Então, eles passam por tudo, gastronomia, pintura, até diversos empregos. Mas nada serve, já que 22 sempre parece desmotivada com tudo. Ao perceber que falharam, Thierry vem para enviar Joey ao Grande Depois, mas 22 o engana e clama por uma nova oportunidade. 22 decide levar Joey para conhecer alguém que ajudaria a cumprir seu desejo de voltar à Terra. No caminho, eles veem almas perdidas, que pertenciam a pessoas consumidas por ansiedade e obsessões, que precisam se reconectar com seu corpo material. Joey conhece o Barbudão, que ajuda almas perdidas a se reconectar com seu corpo. O Barbudão simpatiza com o caso de Joey e decide ajudá-lo. Assim chega a um lago e começa a abrir um portal que lhe permite encontrar
seu corpo. Com o portal aberto, Joey salta, mas sem querer acaba batendo em 22, fazendo com que ela caísse com ele. Joey finalmente consegue voltar à Terra, mas de uma forma um pouco diferente, já que agora estava no corpo de um gato, e 22 tinha entrado em seu corpo. Agora, ambos estavam confusos. O verdadeiro Joey convence 22 de fugir daquele lugar, e ir em busca do corpo do Barbudo na Terra, para que ele os ajude a resolver essa transmutação. Felizmente, eles acham o Barbudo nessa mesma tarde, então, o verdadeiro Joey, muito emocionado por sua grande noite que ainda vai acontecer, decide ir para casa se preparar. Mas no caminho ele tem a incrível má sorte de encontrar Dorothea Williams, que estava com sua banda, e ela vê Joey em roupas esquisitas. Joey fica espantado com aquela cena e foge. Quando chega em sua casa, seu ex-aluno avisa que ele foi expulso da banda, mas promete ajudar Joey caso ele fosse ver ele antes do evento. Então Joey segue com seus planos e decide se arrumar para o show, começando por cortar o cabelo, mas como suas patas de gato não ajudam, inevitavelmente ele raspa seu próprio cabelo. Sendo assim, decide ir no 10, seu barbeiro de carteirinha, para que ele arrume seu corte, melhorando seu visual. Normalmente, o verdadeiro Joey nunca falaria com o barbeiro de outra coisa que não fosse jazz, mas 22 no corpo de Joey se preocupa em conhecê-lo. Então Joey nota o quão egocêntrico estava sendo. Nesse mundo, 22 percebe que coisas tão simples como saborear um doce, ver seu reflexo no espelho, desfrutar do vento ou até mesmo ver uma folha cair é capaz de deixá-la muito feliz. De repente, as calças de Joey rasgam e eles pensam em um caminho para solucionar aquilo. Então, Joey vai ao encontro da sua mãe para que ela costure suas calças. Ela se mostra muito feliz que vai ver Joey tocar, já que parece ser a continuação do seu pai que nunca ganhou muito dinheiro como músico. Por isso, sua mãe não quer que ele tenha o mesmo destino. Mas Joey diz a 22 o que ela deve dizer, e ela diz que essa apresentação musical marcava o início dos seus sonhos. Assim, ela convence a mãe de Joey a ponto que ela termina por entregar o traje do seu pai e desejar muita sorte para eles. Graças a ela, Joey e 22 estão finalmente prontos para o grande show. Ao se dirigirem ao Barbudão para que ele faça a troca de corpos, o inesperado acontece. 22 diz para Joey que estava desfrutando seus dias naquele lugar e que antes tinha medo de não ser feliz na Terra, mas que agora aprendeu sobre propósito, paixão e que sua missão se encontrava em coisas tão sensíveis como caminhar e ver o sol. Mas Joey diz que aquilo é besteira, já que essas coisas são a vida e não o propósito dela, e que aquilo não daria seu passaporte. Quando o Barbudão chega, 22 não estava preparado para tocar de corpo e sai correndo daquele lugar. Inesperadamente, ninguém contava que o Ratinho Contador também estava perseguindo Joey e acabava de abrir um portal para capturá-lo, levando ele ao grande depois. Assim que 22 e Joey são devolvidos a esse lugar, os Chaz o recebem, mas nota que um milagre aconteceu. 22 finalmente tinha conseguido seu passaporte para a Terra. Assim ficam muito felizes por ela, mas Joey não fica nada contente, já que sente que 22 havia obtido seu passaporte no corpo e no mundo dele. 22 muito furiosa joga seu passe, então vemos como Joey sem pensar duas vezes se joga para a Terra. Ao voltar para a Terra, Joey vai em busca de Dorothea e convence ela a aceitar ele na banda. A noite acaba sendo espetacular. Joey é aclamado e celebrado por todo o público. Dorothea fica muito feliz com o show e diz que vai chamar Joey no dia seguinte para uma nova apresentação. Agora que conseguiu tudo o que sempre sonhou, estranhamente Joey sente uma vitória, mas com um sabor de derrota, pois acaba se dando conta que havia sido injusto com 22. Ele não se sente bem porque percebe que toda a sua vida havia perseguido um sonho com um único objetivo: ser feliz. Mas ao conquistar não tinha sido como pensava. Joey, ao recordar momentos felizes da sua vida, se lamenta muito por ter dito a 22 que não poderia encontrar seu propósito em coisas do cotidiano e quer devolver seu passe, mas isso significava renunciar sua vida. Ele recorda que 22 tinha falado sobre a Zona, um lugar onde vão as almas das pessoas quando estão apaixonadas com algo, em um momento de sintonia e vislumbre. Então, decide adentrar esse mundo utilizando o piano. Quando ele consegue, Joey e o Barbudão buscam por encontrar 22, mas quando eles a acham, 22 havia se tornado uma alma perdida. Joey persegue 22 para devolver seu passe para a vida, mas ela foge. Quando Joey finalmente consegue alcançá-la, ele a vê em um momento de tristeza e desespero, já que todos os mentores estavam repetindo coisas que lhe traumatizaram muito, incluindo Joey. Em meio ao tormento e à escuridão da sua alma, Joey coloca um objeto na mão de 22, no qual ela gostava muito, e isso faz que ela se sinta viva novamente, rompendo com toda a escuridão. Joey admite que estava errado e devolve a 22 seu passe para a Terra.
Então ambos juntam as mãos e se jogam juntos, mas Joey não consegue retornar à Terra e volta ao caminho do Grande Depois. No entanto, todas suas ações haviam sido observadas pelos Cherries, que ficam profundamente agradecidos com ele por ter oxigenado aquele mundo com amor e inspiração. Assim, como prêmio, lhe dão uma segunda oportunidade de voltar à vida, e vemos o desfecho do filme, mostrando a nós um novo Joey, que agora aprendeu muito com 22 sobre a forma de viver mesmo, com espontaneidade, aproveitando o que temos e enxergando o lado bom das coisas.